Oi, sétimo ano. Estão todos bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de história e hoje tem conteúdo novo. Nós vamos estudar a formação dos estados europeus. E essa imagem aqui representa muito bem essa ideia, porque essa que está sendo carregada numa procissão aqui é a Rainha Elizabeth I. Então vamos à nossa aula, vamos anotar já os nossos objetivos. Peguem aí os cadernos e vamos anotar os objetivos da aula de hoje, que serão 5. Compreender o processo de formação dos estados europeus entre os séculos XV e XVIII, compreender o conceito de absolutismo, que é uma ferramenta que nós vamos utilizar a partir de agora, não é? Quando falarmos em absolutismo, nós vamos tentar situar essa palavra nesse processo de formação dos estados europeus e o processo de centralização do poder nas mãos dos reis. E é isso que nós vamos tentar fazer na aula de hoje. Identificar as diferentes concepções do conceito de absolutismo, como diferentes autores, pensadores da época, tentaram justificar, de certa forma, e legitimar o poder dos reis através de suas ideias. E analisar aí as características do conceito de mercantilismo. Vamos relembrar o conceito de mercantilismo e rever também o conceito de expansão marítima europeia que nós já estudamos anteriormente, não é? Inclusive lá nas nossas aulas presenciais. Mas nunca faz mal a gente relembrar um pouquinho do conceito. Afinal de contas, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos tentar articular aí as ideias, vamos tentar identificar aí com muita calma para entender esse período da história europeia. Tranquilo? Que tipo de europeu vai chegar aqui na América como colonizador? É isso que a gente vai tentar articular aí posteriormente, beleza? É isso que a gente quer aprender também. Então, vamos lá. Bem, pessoal, a Guerra dos 30 Anos, ela foi um marco, porque ela trouxe algumas mudanças na forma de organização geopolítica, digamos assim, dos Estados europeus. Então, a Guerra dos 30 Anos ela foi um conflito na Europa provocado por uma rivalidade econômica entre as famílias nobres europeias. Não é? E ela também foi um conflito ideológico. Claro que a parte ideológica aí, nesse caso, o conflito entre católicos e protestantes, ele serviu para acelerar aí o processo de rivalidade entre essas famílias. Mas essas divergências já existiam, divergências políticas, não é? Então nós temos do grupo aí que representa os católicos, a Suécia, a Holanda, Dinamarca e alguns principados da Alemanha, que se revoltaram contra o imperador austríaco do Sacro Império Romano Germânico, por impor na Boêmia, atual República Tcheca, o catolicismo como obrigação, não é? Então, o imperador austríaco Fernando II, não é? E o Filipe II, rei da Espanha, se aliaram aí nesse processo. A Espanha, a França, aliás, que tinha sua grande maioria de católicos, adotou um outro lado, buscando apoiar os protestantes, porque queria o enfraquecimento do Império Romano Germânico por questões político-econômicas. Então, o conflito, pessoal, que acabou terminando aí em 1648, com a assinatura dos tratados de paz de Westfália, ele traz um marco na história europeia. Por quê? Porque ele significou e trouxe para o debate político da época esse novo termo, a razão de Estado, que transformou de forma profunda as relações entre os países europeus, não é? Porque, além de trazer o debate sobre a liberdade religiosa, trouxe também novas fronteiras dos territórios europeus, ou seja, um novo desenho geopolítico aí. Então, olha o formato. Os reinos, por exemplo, eles vão trazer a ideia de soberania. Então, por exemplo, se tornou possível falar em Estado nacional, com fronteiras territoriais, fronteiras políticas claramente demarcadas, não é? Foi possível falar de nação, ou um Estado monárquico centralizado. Temos também a ideia de soberania nacional,
Ou seja, a ideia de que o soberano, o Estado, ele tem autonomia em relação às outras nações, beleza? Então, nós temos aqui o desenho na Europa, olha só, o reino da Polônia, olha, o reino da Dinamarca, o reino da Suécia, o reino da França, não é? Nós temos aqui, ó, o Sacro Império Romano Germânico, nós temos o reino da Espanha, o reino de Portugal, Espanha. Então, olha só, pessoal, o desenho que vai se ter na geopolítica dos Estados europeus foi muito importante através desses 11 tratados chamados Tratados de Paz de Westfália, porque ele garantiu a autonomia, a soberania do Estado monárquico, ou seja, desses reinos centralizados. Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse texto que nos fornece a possibilidade de chegar não apenas a uma definição da razão do Estado, mas também do próprio absolutismo. Vejam bem como a Silvana Colombo define essa ideia de razão de Estado. Diz assim, ó, os Tratados de Paz de Westfália documentam a existência de um novo tipo de Estado, o Estado moderno. Ou seja, esses tratados são um marco e cuja a característica essencial é a soberania. Pessoal, guardem isso aí na cabeça e no coração de vocês. Soberania. Quando falamos de Estado moderno, de Estado nacional, nós estamos falando de soberania nacional. No final da Idade Média, os príncipes soberanos ou monarcas já eram detentores de um poder centralizado, não sujeito a qualquer tipo de restrição. O conceito de soberania, portanto, da qualificação de soberano dada ao Estado, desempenha um papel decisivo na solidificação do princípio da territorialidade. Pessoal, isso é muito importante. Além da soberania, ele fortaleceu o princípio da territorialidade, que vai ser o das fronteiras entre os estados e também da jurisdição de cada um. Assim como a centralização do poder. Olha só, então nós temos soberania do Estado, nós temos o princípio da territorialidade, a centralização do poder. A partir do uso da força sobre um determinado território e população e do monopólio do direito, estrutura-se uma forma de organização do poder centrada numa autoridade legal suprema, detentora do poder originário, livre de intervenção interna ou externa. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? A partir desse controle, desse poder do uso da força sobre um lugar, um território e uma população, foi possível garantir a legitimidade de um processo de centralização do poder. Vamos tirar essas informações? Olha aqui, absolutismo é uma forma de governo, então, do Estado moderno, não é? Em que o poder está concentrado nas mãos dos reis. Pessoal, esse aqui é a definição do que nós estamos estudando agora. Os estados europeus, eles passaram por um processo de centralização do poder nas mãos dos reis entre os séculos XV e XVIII. Então, quando a gente vê por aí nos filmes, por exemplo, não é, que os reis eles agem de acordo com a sua vontade, nós estamos falando não dos reis medievais, não é? Em que o poder econômico, o poder político, ele era fragmentado nas mãos dos senhores feudais. Nós estamos falando, então, quando nós vemos esse rei que toma medidas arbitrárias, que é um rei aí, ditador, maquiavélico, esse rei maquiavélico, ele é o rei moderno, tá? Então, ele é o rei do Estado moderno. Então, o processo de centralização do poder é uma característica do Estado moderno, como nós vimos lá, através da assinatura dos 11 Tratados de Westfália, em 1648. Pessoal, observem bem aqui. Como é que os reis conseguiram isso? Será que foram sozinhos? Ou foram através de alguns acordos, de uma aproximação política?
É claro que não foi por acaso. E é isso que nós vamos analisar agora. Olha só, esse processo de centralização do poder nas mãos dos reis, ele só foi possível através das alianças dos reis com a burguesia. A burguesia que buscava liberdades econômicas. Imagina, por exemplo, um mercador que tem que atravessar passar por diversos feudos aí, então tinha que pagar pedágio pela estrada, pedágio pela ponte, corria risco de ser sequestrado por algum senhor feudal, ter a sua mercadoria saqueada. Então, o que a burguesia buscava? Liberdade e práticas claras, leis uniformes, padronizadas no interior daquele reino, para que a atividade econômica pudesse se dinamizar. Então, essa foi a condição da burguesia. Apoio econômico, apoio político aí para os reis em troca desses benefícios. Por outro lado, nós temos aí a nobreza, que parte dela saiu enfraquecida aí com as cruzadas e empobreceu com isso. Então, a nobreza buscou nos reis uma aliança para manter os seus privilégios, como títulos de nobreza e cargos administrativos nessa própria nova estrutura que o Estado vai adquirir, não é? Posteriormente, nós vamos falar como era a estrutura do Estado, desse Estado moderno, as funções administrativas. Então, em troca disso, a nobreza acabou apoiando, se aliando aí à figura dos reis. Outro fator foi as alianças, né, entre o clero. Para evitar revoltas, os reis se aliaram com o clero, né, com a igreja. Esse casamento entre o rei e a igreja, de modo que um fornecesse apoio aí para o outro, né? E também parte da nobreza feudal, né, que viu esse processo de centralização, de concentração do poder das mãos dos reis como uma ameaça. Claro que o feudalismo já dava sinais de esgotamento aí no século XVIII e passou a se aliar aí aos reis em troca de alguns benefícios, dentre eles títulos, poder, autonomia, cargos administrativos, não é? Então, esse processo de centralização do poder nas mãos dos reis resultou na formação dos estados modernos. Então, esse estado moderno, ele foi possível através dessa nova configuração, através do Tratado de Westfália, por meio da razão de Estado, da soberania, do princípio da territorialidade, não é? E também através das alianças que os reis foram construindo ao longo do tempo com a burguesia, o clero e a nobreza. Ficou claro? Beleza? Então, bases teóricas do absolutismo, não é? Como é que o absolutismo ele vai ser legitimado aí por alguns pensadores. O primeiro deles aí, que eu destaquei para vocês, é o Maquiavel, não é? Nascido em Florença, na Itália, ele escreveu a obra O Príncipe. E nessa obra, ele afirmava que o rei ele deveria ser respeitado, manter o seu poder, mesmo que para isso fosse necessário o uso da força. Bem, o rei, se ele for amado pela população, tudo bem. Se ele for temido, também não tem problema, desde que ele mantenha aí o seu poder centralizado e a sua autoridade, pessoal. Então, olha só. Então, de uma outra forma, o rei não precisa ser nem temido e nem amado. Ele precisa ser respeitado. Então, a autoridade dele tem que se sobressair perante os seus súditos. Então, segundo o Maquiavel, em determinadas situações, em determinados momentos, o rei vai ter que agir, mesmo indo contra seus próprios princípios, mesmo que ele seja contra as suas próprias ações, ele deverá agir daquela forma. Como, por exemplo, de maneira executando uma punição exemplar, não é? De modo a manter aí a sua autoridade. Beleza? Então, segundo o Maquiavel, o rei tem que ter um poder centralizado. Lembra que nós falamos um processo de centralização e manter a soberania e unidade territorial. Pessoal, essas ideias aí, elas já aparecem lá, ó, no texto aí da Silvana Colombo, quando ela diz que é essencial a soberania
solidificou o princípio da territorialidade, ou que agora, a partir do uso da força, é possível exercer o poder sobre um território e população, e o monopólio, ou seja, o controle das leis do direito, não é? Então, olha só, o Maquiavel está nesse sentido aí. Então, para ele, o poder tem que estar centralizado nas mãos dos reis para manter a soberania nacional e a unidade territorial. Olha só, o Thomas Hobbes, também do século XVI e parte do século XVII, não é? Entre 1588 e 1679, ele, que era um pensador inglês, escreveu a sua obra Leviatã, ou Matéria e Forma de um Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Nele, ele defendia uma ideia muito interessante sobre a humanidade, sobre os seres humanos. Segundo ele, os seres humanos são, por natureza, egoístas. Então, se cada pessoa que vive em uma sociedade seguir de acordo com a sua vontade, não é? O mundo se tornaria uma guerra de todos contra todos. Por quê? Porque a vontade de um, ela entra em conflito com a vontade do outro, não é? Então, em um determinado momento, se tornaria uma guerra de todos contra todos. Então, como resolver isso? Então, para ele, as pessoas deveriam abrir mão da sua liberdade, renunciar à sua liberdade, através de um contrato social ou um pacto social. Então, como seria então essa renúncia? As pessoas renunciariam essa liberdade, as suas vontades de fazer as coisas como querem, do modo como quiserem, e seriam submissas à vontade de um poder absoluto. Quem seria esse poder absoluto? O rei. Ele seria aquele que iria garantir a paz, evitando a guerra, a segurança dos seus súditos, porque um reino dividido ele não permanece, e também o poder absoluto. Ele seria, então, a figura do Leviatã. Beleza? Interessante essa ideia, não é? Temos também Jean Bodin, do século XVI, que viveu entre 1530 e 1596. Ele já traz um argumento religioso, de caráter religioso. Segundo esse jurista francês, o direito do rei se estenderia em criar leis e também fazer a sua autoridade prevalecer. Esse poder vindo do rei, esse poder que o rei executava, ele não é um poder dado pela própria sociedade. Não, ele é um direito que vem de Deus. Deus é que deu esse poder, essa tarefa para o rei. Então, segundo o Jean Bodin, os reis eles teriam recebido a sua autoridade e o seu poder não da população, mas de Deus. Então, segundo ele, os reis eles teriam o direito de criar leis, de revogar leis, porque essa autoridade ela vem de Deus. Beleza? Essa é a ideia dele. Então, essa teoria ficou muito conhecida como teoria do direito divino. Não apenas dele, mas também do Jacques Bossuet, que é o próximo autor que nós vamos observar aqui. Ele viveu entre 1627 e 1704. Também um dos representantes dessa chamada teoria do direito divino. Por quê? Porque, além de religioso, né, bispo e teólogo francês, ele dizia que o poder do rei é incontestável e absoluto, e que essa autoridade também vinha de Deus. Então, assim como o Jean Bodin, o Jacques Bossuet também acreditava nessa ideia, defendia essa ideia que legitimava aí o poder dos reis. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Bases teóricas, então, do absolutismo. Pensadores tentando refletir e fornecendo aí justificativas, não é, que legitimariam a autoridade dos reis. De onde vem essa autoridade? Por que ela é necessária? Eles estão tentando responder essas questões. Beleza? Então vamos lá. Mercantilismo. Olha, o mercantilismo ele vigorou entre os séculos XV e parte do século XVIII, não é? Entre os países europeus. E ele forma, pessoal, um conjunto de práticas, não é? Que nós chamamos aí de mercantilismo, que tinha por objetivo formar estados economicamente fortes, fortalecer o Estado do ponto de vista econômico. Então, de acordo com essa ideia, com essa noção adotada pelos estados europeus,
nós temos alguns princípios aí que os estados vão adotar. O primeiro deles é o princípio do protecionismo. Bem, protecionismo vem de proteção e significa proteger o mercado interno. Como? Incentivando o consumo de produtos nacionais, produzidos internamente. E como controlar isso, pessoal? Estabelecendo impostos sobre produtos estrangeiros. Então, essa foi uma atividade, foi uma prática, um princípio adotado pelos estados monárquicos que nós estamos estudando, as monarquias nacionais, para incentivar aí o consumo interno e diminuir a importação de produtos estrangeiros. O outro princípio é o metalismo. Então, o metalismo que significa basicamente a busca por acúmulo de riquezas, de metais preciosos. Lembrando, pessoal, que século XV ao século XVIII, período de colonização, então as colônias, por exemplo, portuguesas, né? Delas vão sair grandes carregamentos de ouro e prata, também das colônias espanholas, né, pessoal? Atendendo aí essa urgência, que é a busca por metais preciosos. O outro fator, o outro princípio é a balança comercial favorável, que tem tudo a ver com protecionismo. Olha só, os estados procuravam exportar mais e importar menos, ou seja, vender mais e comprar menos. Assim, elevando o número de impostos sobre produtos estrangeiros. Desse modo, pessoal, o Estado enriquece. O Estado que vende mais e compra menos, ele está enriquecendo. O princípio do protecionismo e da balança comercial favorável, até hoje faz parte aí das políticas, de certa forma, das políticas contemporâneas, tá? Todo ano faz o fechamento lá do PIB, né? Daquilo que se produziu, que se vendeu, do que comprou, não é? E qual é aí o superávit ou o déficit, né, que o país apresenta. O outro é o pacto colonial. As colônias só poderiam praticar comércios com a sua metrópole. Então, a exportação de matéria-prima fica restrita àquela determinada metrópole. Vamos pegar o exemplo da Espanha. As colônias espanholas só deveriam exportar suas matérias-primas para a Espanha. E, em contrapartida, deveria comprar os seus produtos manufaturados também dessa metrópole. Assim, as metrópoles elas tinham controle das práticas comerciais da exploração de matéria-prima de suas colônias. Tranquilo? Mercantilismo. Algumas ideias aí do mercantilismo. Então, economicamente, os estados estão se organizando dessa forma. Ideologicamente, através lá da teoria do direito divino, ou do Leviatã, do Hobbes, ou do príncipe do Maquiavel. Então, são ideias aí ideológicas, né? Aí vem a ideologia legitimando o Estado e aqui as práticas políticas e econômicas. Estamos falando também, pessoal, de um período que corresponde à expansão marítima, que foi a busca por mercadorias, por novas rotas comerciais e novos territórios para praticar o comércio, não é? Então, a busca por novas fontes de riqueza, né? Uma Europa que no século XV havia sido arrasada pela peste negra, não é? E passou por fortes turbulências ideológicas. Nós vimos o caso da Reforma Protestante, nós vimos o caso do humanismo, do Renascimento, não é? Então, a busca por algo novo, de se aventurar, esse homem moderno, né? Vai se construindo um novo homem, que é esse homem aventureiro, o herói moderno, não é? O desbravador. Então, os principais reinos mercantilistas que nós conhecemos, né? É Portugal, que era a grande potência marítima da época, Espanha, Inglaterra e França. Então, nós temos aí, com essa busca por novas fontes de riqueza, por caminhos para se chegar às Índias, não é? Como consequência aí a chegada dos europeus na América, mas nós temos outras, como, por exemplo, as disputas, as rivalidades entre os estados pelo monopólio econômico, político e social e militar dessas rotas do Atlântico. Também temos como consequência a chegada deles na América. Também a conquista de povos na África, a fundação de colônias na África e na América.
e a escravização desses povos, né, dos povos nativos e africanos. Temos também como consequência dramática a violência material e simbólica que essas culturas vão sofrer, e também o extermínio de populações inteiras, não é? Com assassinatos e também as doenças que vão chegar e vão aí dizimar populações inteiras, como consequência aí do processo de colonização. Temos também a desvalorização e a inferiorização das culturas africanas e americanas. Beleza? Pessoal, então, muita coisa hoje, hein? Muitos assuntos nós tratamos nessa aula. Então, eu quero me despedir de vocês. Espero que vocês tenham aí anotado direitinho os principais itens, anotado aí as ideias e as dúvidas para as nossas aulas, para que a gente possa aí discutir e aprender um pouco mais. Beleza? Um forte abraço para vocês e continuem persistentes aí nos estudos. Valeu!